revista atualizada, todo do Ferreira de Almeida. E pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês por um tempo. Não, para sempre. Né? Para sempre. Para sempre. Amém? Que é, no versículo 17, o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Agora, vocês, eu e você, conhecemos, porque ele habita em nós e estará conosco. Habita em vocês e estará em vocês. Estará em vocês, dentro de vocês. E eu falei sobre o seguinte, eu repetindo. Jesus Cristo que andou aqui na terra. Qual era o Espírito de Cristo? Era esse mesmo Espírito, é verdade. Quando ele fala assim, eu vou pedir ao Pai para enviar, é porque eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito de Cristo. O Espírito que nós temos aqui dentro de nós é o Espírito de Jesus. Peraí, se a Escritura se cumpriu com Jesus, não se cumpriu. Aquele corpo de Jesus estava andando na terra com um Espírito. Esse Espírito, que é o Espírito de Deus, é que conduzia Jesus, que dava a vida a Jesus. Hoje, a vida de Jesus é dada pelo Espírito dele para mim e para você. Para quê? Para a continuação do cumprimento da Escritura. Aleluia, Jesus. Amado, nós estamos chegando a um tempo que a vida está cada vez mais difícil, a luta está mais difícil. As pessoas estão chorando, estão se suicidando, deprimidas, oprimidas, porque não conhecem a Jesus aqui, como disse. Eles não podem receber porque eles não conhecem e não vê. João Batista, Jesus, quando falou para Nicodemos, ele falou claramente, né? Você não pode ver o reino de Deus porque você não nasceu de novo. Se você nascer de novo, você vai ver. O que Deus está querendo trazer para nós, uma palavra dele, é que nós temos que ter um rastro onde andarmos que evidencia, que aparece, que mostra que estamos cumprindo as Escrituras, que estamos fazendo as mesmas coisas que Jesus, que o poder de Deus tem que andar comigo e com vocês, e que por onde eu colocar a planta dos meus pés, ali vai ter uma alteração, porque Deus estará contigo, o Espírito de Cristo está dentro de você, e o que você profetizar não vai ser para o que você quer, não vai ser para a glória sua. Por isso que muitos que pensam que vão fazer pela glória pessoal, não acontece nada. Mas agora quando você fala para a glória de Deus, quando você entrega na mão do Senhor, quando você faz para Deus, as coisas acontecem. Não existe nesta terra um servo melhor do que o outro. Ah, pastor, existe? Não existe não, meu irmão. Não existe. Existe o servo que deixa ser usado e o outro que não deixa. Existe o servo que tomou conhecimento que Jesus pode usar ele e ele começa a criar ousadia para deixar Deus usar, começa a se dar vontade, dar liberdade para Jesus usar. E aí você começa a operar o milagre. Você começa a ver as coisas. Eu não estou falando que você veio aqui chamado para você fazer milagre, não. Foi também. Mas o que Jesus respondeu para João Batista? Ele respondeu, não, eu sou o Messias, sim, eu que vim e tal, cumpri a Escritura, entendeu? Vim fazer aqui, foi Deus que mandou, nascido, o Espírito Santo. Não. Vê, olha e vê. Vê o que está acontecendo. Vê com os seus olhos. Isto aqui que você está vendo. Os cegos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Isso aqui é reino de Deus. Isso aqui é cumprimento da Escritura. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Em parte estou.
Mas em parte eu quero dizer que você tem que fazer diferença. Eu e você temos que fazer diferença. Se nós não fizermos diferença, aonde está aquele Espírito que Deus deu para nós através de Jesus Cristo? Porque é o mesmo Espírito de Cristo. Ah, pastor, mas era Jesus que curava, não era o Espírito dele. Assiste outra pregação que eu fiz semana passada, ou terça-feira, eu ministrei sobre isso. Jesus saiu do batismo que João pregou, Atos 10, 38, saiu dali cheio do Espírito Santo e encarou o diabo, e quando voltou, que é o Lucas capítulo 4, voltou no poder do Espírito Santo. Para quê? Para que o que eu falo não seja eu, mas o que eu falo seja Deus falando com você. Entra com força, entra dividindo, fazendo como a palavra diz, ela vai como espada de dois gumes, separando alma de espírito, espinha de medula, curando, libertando, salvando, para demonstrar quem é Deus e que o reino de Deus já foi plantado aqui na terra. Eu e você somos parte do reino de Deus. Então, amados, não tem como se dizer outra coisa, senão nos entregarmos a esta palavra. Eu falei também que Jesus tinha um costume de estar nas sinagogas. Eu falei, não, a Bíblia está escrita ali em Lucas capítulo 4. E deram o livro para ele. Aí as pessoas pensam assim, deram o livro para Jesus porque sabiam que ele era Deus. Ninguém sabia. Inclusive, quando ele terminou a mensagem dele, ele falou assim, o pessoal não deu muito ouvido, não conseguiu fazer muito milagres em Nazaré, porque ali era a terra dele. E ali as pessoas chamavam ele de filho de seu Zé. Filho de seu Zé, filho de José, filho de seu Zé. Então as pessoas não davam crédito a ele. Ele estava começando o ministério dele. Mas deram um livro para ele. Porque se você ler Lucas, quando ele era jovem, quando era ainda juvenil, Jesus Cristo, ele se perdeu dos seus pais. Só tem um texto falando sobre isso. Se perdeu dos seus pais. E quando se perdeu dos seus pais, ele foi encontrado junto com os sacerdotes, escribas, fariseus, conversando sobre as escrituras. E as pessoas ficaram admiradas com a sabedoria daquele garoto. E os pais ficaram procurando, mas onde está meu filho? E ele estava lá conversando como se conversa, dois teólogos conversando, mas ele ali explicando, falando, conversando. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, que ele tinha o costume de estar na sinagoga. Então quando deram o livro para ele, não deram porque ele é bonito, porque ele era um Deus, não. Porque ele já vinha frequentando aquela sinagoga, e quando olharam para ele, falaram assim, Tom Bibi, pode falar alguma coisa, que esse menino aqui sabe, ele sabe. Ele esteve sempre aqui desde criança, era o costume dele estar aqui, conhecendo as escrituras. Por isso que deram o livro para ele. E quando ele pega aquele livro e começa a falar, aí ele já não era aquele juvenil que conversava, que estava sempre, que tinha o costume de assistir os cultos da sinagoga, não, ele já era outro. Ali ele veio para mostrar que veio cumprir a Escritura. Vocês estão entendendo, amados? A mesma coisa eu tenho que estar cumprindo as Escrituras. Paulo fala umas coisas ali interessantes no capítulo 7, que aquele que casou,